Agora 7h35. Repita. 7h35, pauta 6. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já anunciou o nome de 5 ministros na última sexta-feira. Haddad ficou como ministro da Fazenda. Já foram então definidos os seguintes nomes para ministérios do próximo governo. Para o da Fazenda, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Para a Casa Civil, Rui Costa, governador da Bahia. Para o Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, que é ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Para o Ministério da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e também senador eleito. Relações Exteriores terá Mauro Vieira, que é diplomata e ex-chanceler. Os demais ministros devem ser anunciados nesta semana, depois da cerimônia de diplomação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que está marcada, portanto, para hoje. Originalmente, a equipe do futuro governo só seria anunciada depois da diplomação, mas Lula decidiu antecipar alguns nomes depois da aprovação no Senado da proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição. Após anunciar os nomes, Lula disse que todos os ministros, até agora, são homens e prometeu mais diversidade na apresentação dos próximos cargos. Temos também um outro nome para o Ministério da Cultura, da cantora Margareth Menezes, que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir então o Ministério da Cultura no futuro governo. A indicação foi feita pela mulher de Lula, Rosângela Silva, a Janja, e foi confirmada por integrantes do governo de transição neste fim de semana. A Janja que terá muito poder nesse governo, viu? Ela está sendo construída pela esquerda como uma espécie de Evita Peron brasileira. Espera para ver. Tá? Essa é a construção que está sendo feita desde já. Mas vamos lá falar sobre os nomes indicados por Lula. O que se percebe claramente é que o PT repete a fórmula que já aplicou anteriormente. Os principais ministérios vão ser da companheirada do primeiro time. Ali do pessoal mais radical, do pessoal que ficou ali roendo o osso nos últimos anos. Você vê ali que são homens brancos. Aliás, isso é interessante, né? O PT que prega tanto a diversidade, as defesas das minorias. Você pega ali nos ministérios principais, nos orçamentos mais robustos, naquelas pastas que realmente têm poder de fazer alguma intervenção social, você coloca só a companheirada homem branco. E num segundo escalão, que será anunciado em um segundo momento, não por acaso, né? Você anuncia primeiro os principais, depois vem os secundários. Então, no time principal, só homens brancos, né? Não estou aqui criticando isso, não. Estou falando que o PT criticava isso, né? E aí agora parece um pouco hipócrita fazer isso. Mas lá, o Haddad, que dispensa aqui comentários, todo mundo já o conhece bem. Ele teve uma gestão muito mal avaliada lá em São Paulo, chegou a dizer que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Ele fez uma gestão no Ministério da Educação que entregou a educação no Brasil do jeito que está aí, né? Porque eu sinto agora muito discurso aqui, nossa, nós vamos reconstruir tudo, mas vocês ficaram no poder 16 anos, né? Passou um período de 4, agora retomam. Então eu fico pensando que destruição foi essa, o trabalho que vocês fizeram tanto tempo, que parece que vão começar do zero. E o Haddad, ele é o poste do Lula, gente, é isso. Eu cobri a Operação Lava Jato de cabo a rabo, da fase 1 a 70 e pouco, que foi quando terminou. Eu acompanhei, Pedroso, ninguém me contou, eu cobri. O Haddad, naquela campanha presidencial que ele foi candidato, toda segunda-feira era o rito dele, ele vinha aqui em Curitiba pedir bênção pro Lula na cadeia. Se prestou a isso. Então ele ganhou isso de presente. Ele é o poste do Lula e isso indica que o Lula vai fazer o que ele quiser na economia. Ele colocou lá um poste dele, que não tem muita habilidade com o tema. Quem diz isso é o próprio Haddad. Tem vídeo circulando aí, vocês devem ter visto aí. Ele dizendo numa entrevista em congresso lá, brincando inclusive, eu não tenho muita familiaridade com o tema, inclusive colava na prova de alguns colegas que o melhor que eu em economia durante alguns cursos que fiz. Ele diz isso, não sou eu, ele tá dizendo. E aí colocou lá ele para o Lula fazer o que quiser, para ninguém reclamar. E porque o Haddad é o nome do PT, inclusive, daqui para frente, no pós-Lula. Então eles querem construir o Haddad já como esse possível candidato. Aí você pega a Casa Civil, que, né, por essência é um cargo muito próximo ao presidente, coloca o Rui Costa, governador da Bahia, petista raiz, daqueles que nem sabem usar garfo direito, né? E aí você pega duas pastas mais estratégicas, você coloca ali nomes que contemporizam mais. José Múcio Monteiro, que inclusive já falou com o Bolsonaro gosta dele também, inclusive disse certa vez que queria ele no governo dele lá atrás.
Daí você pega a Justiça, as Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que é diplomata e chanceler, ali conversa também bem. Agora, a Justiça, aí tem o Flávio Dino, que é um comunista, que era filiado ao PCdoB, hoje está no PSB, e é um homem anti-lavajatista, ele se considera assim. Então ele vai ali para a Justiça justamente para blindar qualquer possibilidade de uma nova Lava Jato. É ele que diz isso, não sou eu que diz. Não sou eu que estou dizendo. Então é isso, é esse o time que o Lula está indicando. Aí a Margareth Menezes, uma cantora, o Pedro já falou no intervalo aqui, deixa ele falar também aqui na FM agora a opinião dele sobre isso. E assim nós tocamos o Brasil. Então, o que me chamou mais atenção foi realmente isso. Um governo que vinha para empoderar as minorias, pega ali, coloca os seus membros do partido mais importante em pastas principais, e a partir de agora ele vai lotear, vai criar uma pastinha para cada uma dessas minorias e vai dizer que faz um governo inclusivo. Inclusivo, Lula, é você colocar as minorias em pastas estratégicas, não rotulá-las dentro de seus guetos. Assim, não faz sentido algum, tá? Não faz sentido algum esse papo ali do PT, de parte da diretoria do Partido dos Trabalhadores, falaram assim, então nós vamos compor uma frente ampla. Nos ministérios-chave, Marcos, você estava chamando a atenção para a incoerência de que eles sempre defendem a questão da pluralidade, de uma diversidade nos ministérios, mas também tem que ter outra questão sobre a coerência. Eles falaram, olha, vai ser um governo de frente ampla. Não tem um desses ministros principais aqui, que foram anunciados agora, que compõe essa chamada frente ampla. O Flávio Dino, vocês podem falar, não, mas ele é do PSB. Mas ele foi escolhido pelo Lula antes da eleição. Ele avisava em reuniões, falou, olha, o Flávio Dino vai ser eleito senador, mas vai ficar pouco tempo no Senado. É cota pessoal. Então, assim, nenhuma daquelas ilusões que as pessoas ficam alimentando, nem de frente ampla, nem de pluralidade, está se realizando aqui. Quem acreditou, quem ficou se iludindo para além das falas, está sendo frustrado agora. Você falou bem do Haddad. O Haddad é uma pessoa que vem com o espírito de gastança no momento que demandaria absoluto controle fiscal. Você fala, por exemplo, do próprio Flávio Dino, ele é uma pessoa que já quer trazer restrições a liberdades. Você citou aqui a questão da Lava Jato, mas eu falo da questão dos CACs, que você teve um avanço sobre a liberdade das pessoas em relação ao porte e ao uso, né, para caçadores, atiradores e colecionadores. Ele já falou que vai restringir isso, inclusive adotando medidas para recolher armas que já foram adquiridas pela população. Então, assim, é complicado. Você citou o Mauro Vieira, que é um quadro técnico do corpo diplomático, mas ele foi uma tragédia quando ele foi ministro das Relações Exteriores da Dilma. Eles estão reeditando vários erros que cometeram lá atrás com a Dilma Rousseff. Então, nesse momento, o único anúncio que parece ok é de José Múcio, justamente porque teve pressão. Nenhum desses nomes aqui apareceram do nada, teve pressão. Ou foi pressão interna do partidão, ou foi pressão externa da sociedade ali, ou do Congresso. E você citou agora a Margareth Menezes, né, a questão da cultura. Já começou um tipo de coisa que me irrita e no mínimo me enoja em parte da imprensa, que é o seguinte, eles estão querendo vender mentira para as pessoas como se fosse verdade. Eu já vi articulista escrevendo o seguinte, que a pasta da cultura ela vai ter um papel de um projeto cultural que vai permear todas as pastas, que vai permear toda a sociedade. Então, a importância simbólica dessa pasta é maior, inclusive, que da Casa Civil. Ora, bola, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Uma mentira. As pastas importantes foram anunciadas sexta-feira. Não tem papo. Depois disso, tem outras pastas importantes? Tem. Mas nenhuma mais importante do que as que foram anunciadas. Nenhuma delas. E daí agora você pega, e a gente falava da cultura, vamos colocar Margareth Menezes, uma cantora importante, gosto dela como cantora. Agora, como gestora cultural, nada. Nunca geriu nada. Zero. Algumas pessoas comparam ao Gilberto Gil, ele no mínimo tinha passado lá pela Prefeitura de Salvador. Ela nem isso. Nem isso. Então esse discurso, Marco, olha, a cultura estava destruída, precisa reconstruir. Quando você faz isso, você busca um técnico, alguém responsável para fazer isso, não um símbolo. E na verdade é isso. Ou o PT errou no diagnóstico que dizia que estava tudo errado, tudo quebrado, ou eles estão errando agora no remédio. Porque, de fato, imaginar que a cantora vai solucionar o problema de gestão é, no mínimo, estar lidando de forma irresponsável com o orçamento público.